Então, boa noite, meus irmãos. Que a paz, a luz, o amor do Cristo Jesus se faça em nossos corações e nesse ambiente tão abençoado em que nós comemoramos uma semana tão especial, a Semana Espírita Allan Kardec. E antes de nós começarmos, nós gostaríamos de dizer que é uma honra muito grande estarmos aqui nessa casa, que desde o começo, desde a primeira vez que aqui estivemos, sempre nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho, fizemos amizades tão lindas. Então é uma emoção, uma gratidão muito grande. E nós vamos iniciar esse tema, Jesus, o Messias, lembrando o que significa o termo Messias. O que significa Messias? Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. E o que é ungido? Ungido, ele tem o significado daqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão especial. Então, ali, eram os altos sacerdotes, os reis, eram chamados de ungidos. Mas os antigos hebreus, com toda a revelação mosaica, com a vinda dos profetas, então essa palavra ungido começa a ser usada, Messias, como o enviado de Deus, aquele esperado, um rei esperado. E aqui a gente tem que entender que o que se esperava desse Messias, desse ungido? Qual seria a missão do enviado de Deus? Ele teria como missão tirar Israel do jugo romano. Assim como Moisés tira o povo hebreu da escravidão do Egito, essa terra prometida, ali a gente vai ter as 12 tribos de Israel, esse território dos hebreus. Agora é esperado esse Messias para que fosse retirado do jugo romano, porque ali o Império Romano, ele escravizava de certa forma aquele povo. Era muito imposto, eram muitas imposições. E aí nós temos esse Velho Testamento, esse Antigo Testamento, em que nós temos a Torá, que são os 5 primeiros capítulos, o Pentateuco de Moisés, e depois nós temos os demais profetas. E como tema central, nós temos exatamente a vinda do Messias. Quando a gente fala em ungido, o interessante é que ungido, em grego, significa Cristo. Então aqui a gente já começa a perceber o quê? Que o Messias é sinônimo de o Cristo, no sentido de aquele que viria numa missão especial no nome do Senhor Deus. E nesse Antigo Testamento, os vários profetas tinham ali as suas interpretações muito voltadas para um rei materialista que empunharia ali a espada para ganhar uma guerra contra Roma. Então, de todas as profecias, o único que tem uma interpretação diferente é o profeta Isaías. E é tão interessante porque os fariseus, os doutores da lei, aqueles que estudavam essas escrituras, tinham as interpretações muito voltadas para quê? Para os próprios interesses. E aí aqui, quando a gente pensa em nós, que já temos a primeira revelação, já temos a segunda revelação, hoje nós temos a terceira revelação. Nós mantemos essas revelações intactas? Esse cristianismo redivivo na sua pureza? Ou nós também muitas vezes usamos pelos nossos interesses pessoais? Mesmo dentro do movimento espírita, quantas são as interpretações? É muito importante nós entendermos esse Messias, esse enviado de Deus. Ali, quando a gente tem o profeta Isaías, são várias as profecias, mas a gente vai usar o capítulo de número 42, os versículos de 1 a 4. Ali em Isaías está escrito: e Deus disse: eu enviei o meu Messias, e eu o fortaleço, e muito me alegra o coração, porque nele confio.
E Ele então trará as revelações da minha vontade. Não fará as revelações de uma forma vaidosa, em comícios na rua. Não reclamará, e sim trará essas minhas revelações de uma forma simples. Aqui, Isaías, continuando, ele vai dizer de um Messias enviado por Deus, no sentido da simplicidade, o Messias sofredor, o Messias servo, que não era muito aceito. O mais aceito era o Messias rei, aquele que viria e ganharia, materialmente falando, uma guerra. Se a gente lembrar dos discípulos também, o que mais compreendeu essa missão espiritual do Cristo foi João. Então, quando nós pegamos essa passagem, essa profecia de Isaías, quando ali está dizendo o meu enviado, o meu Messias, em que eu fortaleço, em quem eu confio, aqui a gente vai lembrar de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, falando para nós dos Messias divinos, dos Cristos de Deus. Messias e Cristo são sinônimos. O que Kardec fala para nós? Que somente espíritos que alcançam a perfeição intelecto-moral, que se tornam aqueles espíritos purificados, que amam em plenitude, somente esses podem ser os Messias, os mensageiros, que falam em nome de Deus. Aqui Kardec, nesse 3º capítulo do Céu e Inferno, vai dizer que esses Messias são os únicos que estão nos segredos de Deus, comungam do pensamento do Pai. E é o que nós temos com Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Quantas vezes Jesus dizia, eu e o Pai somos um, não porque Ele é Deus, mas porque Ele vem trazer as revelações do Pai, vem trazer essa verdade para nós, vem nos chamar, é esse chamado que é eterno, que é atemporal, que nos chama ainda hoje, esse chamado do Messias, a irmos ao Pai, a irmos por Ele em qual sentido? De que aqui Ele deixa o seu Evangelho, não o Evangelho escrito, mas o Evangelho vivido, em tudo o que Ele disse, em que Ele não disse, em tudo o que Ele fez, em que Ele não fez. Ele nos traz essas leis, esse chamado, a construirmos no nosso coração o reino de Deus. Não é um templo, não é matéria. É nós entendermos que essa lei do Pai, esses chamados, esse enviado tão especial, que é o nosso próprio governador, o nosso irmão maior, é Ele quem é esse Messias, é Ele quem traz essa mensagem. Também no Evangelho de João, no seu 1º capítulo, uma parte tão profunda e o mais interessante, que nós espíritas usamos para dizer que Jesus não é Deus, e que os nossos irmãos de outras religiões também usam a mesma passagem para dizer que Jesus é Deus. É muito interessante, porque o que João está falando? Ele vai nos dizer que o Verbo se faz carne e habita entre nós, e que nós vimos o Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Então aqui é esse Messias, são aqueles que comungam do pensamento do Pai. Jesus incorpora essa verdade. Ele é o Verbo, Ele é o mensageiro. E aqui a gente começa a entender Jesus, o Messias, o mensageiro. Esse Verbo é sim Deus, no sentido de ensinamento, no sentido das suas leis. Filho unigênito, Filho único. O que nós entendemos aqui? O único que veio à Terra, sendo um Espírito puro, da mais elevada ordem. Porque os espíritos puros não precisam, não necessitam mais reencarnar. Só o fazem em missões em nome de Deus. Essas missões especiais. E nós vimos toda a sua glória. O que é a glória do Cristo? A glória do Cristo é a humildade.
é a mansuetude, é a misericórdia, é este olhar para o espiritual. Mesmo que estejamos na matéria, sob o jugo da matéria, compreendermos o valor da matéria no sentido de estarmos aqui de passagem, mas o importante é o espírito, a construção espiritual. Esse é o grande valor que nós vamos adquirindo nas várias encarnações e reencarnações. Então, olhar para Jesus como Messias, como esse Cristo divino, na verdade é entender os seus ensinamentos quando ele nos deixa tão patente: eu sou a luz do mundo. E é interessante que ele fala que quem o segue jamais estará em trevas. E ainda nos pede: deixai brilhar a vossa luz. Olha que coisa linda! A luz do mundo. Por que a luz do mundo? Espírito puro da mais elevada ordem, que por amor a nós aqui esteve nessa peregrinação, para nos ensinar essa introspecção, nos ensinar a conhecermos a nós mesmos enquanto espíritos imortais, enquanto viajores dessa evolução, para alcançarmos o reino dos céus, essa perfeição, em que nós iremos ao Pai no sentido de tê-lo como nosso guia, o nosso modelo. Questão 625, uma questão que a gente sempre fala, ali a gente sempre lê. Então esse modelo, esse guia, Jesus, alguém discorda? Mas a gente tem Jesus como guia, como modelo? A gente tem tanto modelo por aí, né? Na hora que a gente para fazer a reflexão, e a gente fala que Jesus é nosso guia, mas a gente já viu Jesus odiar, não perdoar, ter inveja? Jesus ali se escandalizar, nos julgar, nos olhar sem respeito? Sim, não agora. Mas se nós nos esforçarmos, se Ele for o nosso guia hoje, aqui e agora, então nós já estaremos enriquecendo o nosso espírito. Porque muitas vezes é o que a nossa irmã fala: nós não somos Jesus, não somos como Jesus, nós não somos espíritos puros. Mas isso é uma desculpa que nós temos. A gente vai deixando para depois, já que eu não sou puro, eu não posso ser puro de hoje para amanhã. Mas as longas caminhadas começam pelo primeiro passo. É esse o olhar da doutrina espírita. Jesus como nosso guia. Nós nos espelharmos no que Ele fez e lutarmos conosco mesmos. Porque nós não precisamos lutar com os outros. Para seguirmos Jesus, o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Porque se a gente olha para o Cristo, para o Messias, para toda essa luz que Ele deixa espargida na terra, o que nós vamos perceber dos seus ensinamentos? Não julgueis. E nós ainda somos muito arraigados nos preconceitos, nos ódios, nos julgamentos. Nós ainda temos, mesmo que silenciosos, mas um olhar que julga, um olhar que condena. E aí, quando nós pensamos em Jesus como nosso guia, as passagens do Cristo, com quem o Cristo caminhou? Quando nós pensamos nos seus discípulos, nos seus apóstolos, pessoas simples, Simão Pedro, que chegava até a ser rude, mas o que Jesus enxergava em Pedro? O seu coração. Pedro nos traz uma lição tão grandiosa, de uma transformação. Enquanto andava com o Cristo, é como se fosse o defensor, ele se exaltava com as escolhas de Jesus, porque Jesus andava com as pessoas de má vida. Quando ele vai à casa de Zaqueu, Simão Pedro fala: está difícil proteger a ti, Senhor, né? Está complicado. Desse jeito ele vai para onde? Onde ele foi? A pena de morte, a crucificação. Mas ali, quando a gente lembra rapidamente da passagem, da declaração de Pedro a Jesus, que iria com ele até a prisão, até a morte,
Quando ele nega o Cristo, quando o galo canta, quando a gente fala, né, quando a culpa vem, ele tem a oportunidade da reparação. Jesus, já desencarnado, numa das suas aparições ali no lago de Genezaré, numa pesca muito semelhante àquela primeira pesca milagrosa, quando Pedro vê Jesus, ele se lança ali ao mar. E quando Jesus vai falar, apacenta as minhas ovelhas, é o que nós estamos falando. Simão Pedro, ele escuta, ele não se torna um Cristo de Deus, mas ele começa a levar paz, a apacentar as ovelhas. É um chamado a essa transformação, a esse Messias, esse enviado do Pai a nós, ser o nosso guia, o nosso modelo, o nosso exemplo. É a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral. Nós precisamos de lutas internas, do conhece-te a ti mesmo, reconhecermos essas dificuldades, reconhecermos as aflições que nós carregamos, porque as nossas dores, o tipo de dores que nós carregamos nos fala muito sobre nós. Quando a gente pensa no Messias, a gente está falando desse Messias sofredor que Isaías traz para nós. Quando a gente pensa em Jesus crucificado, ali tem uma fala do Cristo que às vezes a gente não entende. Quando ele vai dizer, Pai, Pai, por que me abandonaste? Nessa hora a gente fala, nossa, ele acha que o Pai abandonou ele. Não é estranho? Um espírito puro, da mais elevada ordem, ele não tem essa emoção de dúvida. Ele não é igual a gente. Ele não tem um receio. Aqui ele não diz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele está citando o Salmo 22, o Salmo profético, que fala exatamente, eu sou o que sou. Fala daquele Messias sofredor, que teria ali todos os sofrimentos na cruz, na crucificação. É lindo o Salmo. É uma profecia em que ali, o que Jesus deixa para nós? Que ele sim, é esse Messias, é o enviado de Deus. Não aquele rei que vem empunhar uma espada contra o Império Romano, mas que vem empunhar essa espada na nossa consciência, nos chamando à guerra íntima, à transformação, sermos seres humanos melhores. Quando nós pensamos nas nossas dores, nós sabemos, seja dessa existência ou de existências anteriores, a cada encarnação é como se a gente estivesse trocando o quê? A vestimenta. Nessa existência, quantas vestimentas a gente já trocou? E nem por isso a gente deixou de ser nós mesmos. Quantos corpos nós já vestimos? Então, as nossas dores, elas dizem das nossas dificuldades, das nossas inferioridades, das nossas imperfeições, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos preconceitos que nos levam aos ódios. E o que o Messias nos traz? Um dos mais belos ensinamentos, um dos primeiros ensinamentos. Ele tira a visão que Moisés traz de um Deus guerreiro, de um Deus vingativo, que era necessário àquela época, e vem dizer de um Deus Pai, Pai de justiça, de misericórdia, de amor, de bondade. Vem nos dizer de fraternidade, de solidariedade, de igualdade. Qual a igualdade que Jesus nos traz? Que todos nós somos iguais. Todos nós passamos pelas mesmas etapas, pela pluralidade das existências, nas várias moradas da casa do Pai. Todos nós tivemos ali um princípio, como princípio inteligente. Estamos nessa fase agora de humanização e alcançaremos a fase co-criadora, os Messias, os Cristos de Deus. Então é todo um trabalho, todo um chamado a esse conhece-te a ti mesmo. Por que nós sofremos? E será que nós podemos dizer que Jesus não sofreu? Foi o que mais sofreu, sem merecer, sem culpa, sem necessidade, no sentido de que ele já não tinha nada a expiar. Nós temos. Mas por que Jesus se submeteu às dores do mundo?
para nos dizer: eu venci o mundo. E para nos dizer que tudo o que Ele fez, nós também podemos fazer, e muito, muito mais. Então, quando nós olhamos as nossas dores, as nossas aflições, e as comparamos com o Cristo, é porque nós podemos ter nele o exemplo, o guia. Como Ele seria exemplo se Ele não tivesse passado pelas aflições do mundo? Será que nós teríamos toda essa crença, toda essa admiração? Porque falar é fácil, né? Passar pelas provas e expiações, essas são difíceis. Quando a gente pensa em várias passagens de Jesus, aquele que veio nos dizer da igualdade, de que somos todos irmãos. Uma das mais belas lições, o amor do Pai para com todos nós. E a nossa igualdade enquanto irmãos que somos. E se nós seguimos o Messias, por que nós competimos tanto uns com os outros? Por que nós estamos sempre querendo ser o melhor nisto ou naquilo? Nós temos que ser o melhor, cada vez melhor, no sentido que? Das nossas virtudes. E a mais bela das virtudes, a caridade, o amor em ação. Mesmo que a gente não tenha hoje o amor sublimado, mas como alcançar esse amor se a gente não exercitar nas pequenas coisas? Nos nossos lares, no trabalho, no trânsito, onde quer que a gente esteja. Há sempre o chamado do Messias. Quando a gente compreende Jesus, esse chamado para que a gente seja realmente feliz, para que a gente alcance o objetivo, que é o destino de todos nós. Então nós começamos a ler as páginas do Evangelho de uma forma diferente, tendo os olhos de ver, de enxergar. Quando a gente pensa nas passagens do Cristo, ali, Maria de Magdala, a transformação, quando a gente vê os milagres do Cristo, quais foram os milagres? Os milagres do amor, do acolhimento, das mãos estendidas, do não julgamento. A bem-aventurança, o sermão da felicidade. Jesus vem nos convidar a todo um reconhecimento de que todos nós temos essa centelha sagrada do amor. Todos nós temos em nós, latente em nós, todas as virtudes. Diferentemente ali da Torá em Moisés, porque a gente tem que diferenciar que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Todas as demais foram leis criadas por Moisés. Nesses 10 mandamentos, esse chamado também. E Jesus, quando Ele está aqui, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Ele não vem destruir a lei. Qual lei? A lei de Deus. A lei ali dos 10 mandamentos. E no item 9, se não me engano, o que Kardec fala? Que Jesus vem trazer para nós a mudança do mundo, a transformação moral. Trazer uma sociedade agora cujas bases sejam essa fraternidade, essa solidariedade. Para que aqui habitem espíritos cada vez mais elevados. Nessa escola abençoada que nós estamos aqui. Hoje é importante o entendimento de que basta a vontade, a compreensão. E quando nós entendemos esse Pai de amor, quando nós entendemos que as nossas dificuldades, as nossas dores estão ligadas às nossas escolhas, a essa lei de causa e efeito, que nós vamos tendo essas ações e as suas consequências são pedagógicas, não são punitivas, são para nos ensinar. Então nós vamos entendendo com o Cristo Jesus, com o Messias Jesus, o quanto Ele, a cada instante, está diante de nós, nos convidando a segui-lo, a seguir os seus passos. Da última vez que eu estive aqui, teve uma pessoa que pediu para a gente contar a história da ponte, né? Não esqueci, não. E a gente já contou, mas ela é muito bonita e dá para a gente encaixar no que a gente tem, no que a gente precisa fazer. Por quê? Porque nós estamos em construção de nós mesmos. E quando Jesus vem, é como se Ele deixasse aqui para nós
tudo que nós precisamos para construirmos esse eu superior, esse eu crístico. Então, nessa historinha, conta-se que 2 irmãos, ali após o pai falecer, o pai tinha uma fazenda muito grande, enorme, e quando ele faleceu, ele já tinha deixado um testamento, deixando metade da fazenda para cada irmão. Só que passava um rio entre, né, a metade, uma metade e outra, e esse rio não ficou esclarecido de quem seria, né? E aí, para pôr meio rio para cada um, né? A gente vê o tanto que a gente, né, é difícil, né? E eles começaram, então, a discutir quem ficaria com o rio. E foi uma briga, assim, que a gente quase não vê briga por conta de dinheiro, né? Não, né? Mas esses 2 irmãos brigavam. E aí, de repente, eles ficaram com tanto ódio um do outro, que acabou o assunto, não conversavam mais, estavam realmente brigados. E o irmão mais velho teve uma ideia. Ele estava tão irritado, com tanto ódio do irmão dele, que ele chamou ali um construtor e pediu que ele fizesse um muro, que murasse toda a propriedade, tampando aquele rio. O irmão que ficasse com aquele rio. E aí, conversando com aquele senhor, o senhor falou, não, eu entendi perfeitamente. Eu trabalho muito bem, quando o senhor voltar, à tardezinha, o muro já vai estar pronto. Então, ele foi trabalhar, e aí aquele senhor ficou ali construindo. Quando ele chega à tarde, ele percebe que não tinha muro nenhum. Aí ele já estava irritado, ficou mais irritado ainda. Então ele foi correndo ali para conversar com a pessoa e ele tinha construído o quê? Uma ponte e não um muro. E quando ele vai brigar com aquele, né, trabalhador ali, ele vê o seu irmão vindo lá do outro lado, de braços abertos, emocionado. E aí ele abraça aquele irmão e fala, ô meu irmão, que coisa linda você fez. Né? Nessa hora, olho no olho, o abraço, todo o ódio, o que acontece? Acaba, vai embora. E ali, quando eles convidam o trabalhador para ficar, o que ele vai dizer? Que ele ainda tinha muitas pontes a construir. E essa história, ela nos traz o que Jesus nos convida. Vocês já pararam para pensar quantas dores, quantos sofrimentos, às vezes a gente não conversa mais com a pessoa e nem se lembra por quê. A gente nem sabe o que brigou. Falaram de você, pronto. A gente nem sabe se é verdade. Então a gente constrói esses muros no nosso ser, no nosso coração. E até que a gente arrependa, e que a gente expie, que a gente derrube esse muro, que a gente repare, que a gente reconstrua essas pontes. Se nós compreendermos o Evangelho do Cristo, desde já, nós vamos começar a entender cada uma das bem-aventuranças. Porque quando a gente fala de misericórdia, de perdão, existe misericórdia, perdão, empatia sem humildade? Às vezes a gente fala tanto, está na moda falar de empatia, nos colocar no lugar do outro. Mas será que a gente sempre nos coloca no lugar do outro? Quando nós julgamos, nós não estamos nem respeitando o próximo, que dirá tendo empatia. Mas a gente precisa preocupar? Não, a vida ensina. A gente vai estar ali naquele lugar. A gente fala, é Deus castigando? Não. O Pai nos quer feliz, nos quer nessa condição de espíritos puros. Então a vida nos ensina. É a famosa frase, vai pela dor ou pelo amor. Então, quando a gente olha as nossas dores, a gente já sabe dos nossos erros, a gente já sabe do nosso desamor, nós já sabemos em que nós ainda temos que melhorar, que buscar, principalmente a humildade. E a humildade não é se achar pior nem melhor, a humildade é reconhecermos esse ser em evolução, mas reconhecermos que os nossos irmãos também são. É ofertarmos de nós, porque só doa de si aquele que tem. Então, para nós amarmos uns aos outros, existe o alto amor. Seguir Jesus. Pensar de uma forma mais concreta, o que Jesus faria nessa situação? Aí a gente vai falar, a gente não faz, mas devia fazer. Então, que a gente busque superar as nossas dificuldades.
Que a gente possa agradecer esse sofrimento, essa dor, por quê? Porque é um reencontro conosco mesmos. E aí surge a primeira epístola de Simão Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. E a gente não precisa ser amado. E muitos de nós estamos tão à deriva emocionalmente, estamos cobrando tanto amor, tanto respeito, mas isso é algo que nós nos damos. Quando nós nos amamos, tudo ao nosso redor se transforma. É o que a gente sempre brinca, ninguém acorda tão feliz que quer brigar com o outro. Hoje eu estou tão alegre, vou sair brigando com todo mundo. Então tudo que a gente faz é um reflexo do nosso íntimo. E como nós gostamos de fugir da nossa consciência. E o Messias nos chama exatamente a nossa consciência, a essa lei do Pai gravada em nós. E o que é interessante? Que da mesma forma que Moisés, ele deixa ali essas predições, essas profecias do Messias enviado, daquele que viria em nome de Deus, o próprio Messias, o Cristo, ele também nos deixa a profecia, somente no Evangelho de João, capítulo 14. E é interessante a gente fazer essa análise, porque Jesus sabia das nossas dificuldades, sabia que nós não compreenderíamos essa lei de Deus, no sentido de já vivenciá-la na compreensão, sabia das nossas dificuldades. Então, ali naquela última ceia, reunido aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o que ele vai deixar para nós? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos falará sobre todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. Então esse Messias, ele não parte da terra. Esse Messias fica conosco. Quando a gente fala que ele vem à terra, no sentido dessa doutrina de Jesus, o Espiritismo é a doutrina do Cristo, a terceira revelação. E o nome que a gente deve gravar dessa terceira revelação: Cristianismo Redivivo. O Messias que volta, que nunca nos deixou órfãos, mas que agora vai nos explicar mais aprofundadamente, ficará eternamente conosco. É o nosso reencontro com Jesus. Por isso a importância de Allan Kardec, o discípulo muito amado, como está no Evangelho, o discípulo muito amado do Espírito da verdade, aquele que vem consolidar na terra a promessa do Cristo Jesus, do Messias Jesus, nos fazendo relembrar de cada ensinamento, mas também nos falando mais abertamente, nos ensinando. Jesus disse: hoje vos falo por parábolas, mas chegará o tempo que vos falarei abertamente. Falará abertamente dessa justiça divina. Falará abertamente dessa misericórdia que nós necessitamos. E que se nós necessitamos, é nosso dever doá-la. Deixar de exigir tanto e passar a servir. Porque é o Messias que serve. Não é o Messias que se destaca. Ele se dstaca justamente pela humildade, pela mansuetude. Se destaca de uma forma que divide as eras, antes dele e depois dele. Então, meus irmãos, quando nós pensarmos em Jesus, o Messias, o enviado de Deus, que a gente coloque o Cristo em nós. Como diz Paulo, apóstolo, nós precisamos nos cristianizar, colocar Jesus no coração, na mente, para que um dia a gente possa dizer como Paulo disse: já não sou eu quem vivo,
mas o Cristo que vive em mim. Então que a gente olhe com muito amor esse título de Messias. Que a gente compreenda o que ele representa, os seus ensinamentos. Por que ele constantemente tem o chamado do Pai? Por que ele se diz o caminho para a verdade, para a vida? Por que nós não iremos a Deus senão por Ele? Porque nós precisamos fazer o que Jesus fez, no sentido de caminhada evolutiva. Jesus não foi criado espírito puro, ele alcançou a perfeição. Foi um trabalho dele. E à medida que ele alcança a perfeição, e que ele tem a responsabilidade sobre nós, ele aqui vem, encarna entre nós, para que esse amor fique eternamente no planeta Terra. Mesmo que a Terra vá passando pelas transformações, pelas transições, já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de expiações e provas, numa eminência de se tornar um mundo de regeneração, e aqui não para a evolução, os mundos progridem. E é justamente essa cruz fincada no planeta, que não significa morte, significa imortalidade. Aquele que ali morreu, morreu o corpo, mas o seu espírito, ele aparece. E nas aparições, ele nos deixa a lição da imortalidade da vida. Ele nos deixa cada ensinamento como esse chamado, como aquele mestre que não abandona os seus alunos. Na oração do horto, na sua última oração, é bonito a gente perceber ali o que ele pede a Deus, Pai. Que os que me destes estejam comigo onde eu estiver. O que Jesus está rogando ali? Que onde ele está, onde que ele está? Ele pode viajar pelo universo, né? Mas ele pertence aos mundos celestes, morada dos espíritos puros. E é onde ele nos quer. É onde ele vai nos entregar ao Pai. Porque ele não faz por nós, mas ele está ao nosso lado. Ele está sempre nos amparando, iluminando os nossos caminhos. Essa luz do mundo, que quando nós necessitamos, quando nós aceitamos, não andamos em trevas. Mesmo que a gente esteja em sofrimento, mesmo que a gente passe por dores, com o Cristo o jugo é mais leve. Com o Messias, nós somos capazes de agradecer até mesmo essas dores, compreendendo que elas são chamados à nossa transformação moral. Então, que a gente possa ter verdadeiramente Jesus como nosso guia, como nosso modelo. Que a gente se esforce sempre, não só em pensar o que Jesus faria, mas que esse pensamento traga ações em que a gente vai reconhecer que a nossa oração, a cada dia, vai se fortalecendo. A oração de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que Ele esteja conosco, nos abençoando.